Então vamos lá. Boa noite, meus irmãos aqui presentes. Boa noite, nossos irmãos que nos acompanham através dessa live, pelo Facebook. Nosso trabalho de cirurgias espirituais à distância e presencial. Para começar bem a nossa noite, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus. E antes de iniciarmos, vamos dar alguns recados, alguns avisos da casa. Lembrando que nós temos um bazar que funciona provisoriamente aqui nas dependências do Centro Caminho de Luz, onde nós temos as roupas, o tecido de cozinhas, de um precinho bem baratinho, que nos ajuda na manutenção da casa, das despesas da casa, na cesta básica, e também num projeto que nós entramos agora também, da Anjos da Sopa, aonde toda sexta-feira nós fazemos uma sopa, aonde é servida para o bairro São José, os nossos irmãos necessitados. Então todos aqueles que quiserem colaborarem conosco, trazendo alimentos, legumes, será bem-vindo conosco, será bem-vindo também para nós, né? E também lembrar a todos os nossos irmãos que nós temos aqui uma biblioteca que está à disposição de todos aqueles que se interessarem em conhecer a doutrina espírita, bem como aqueles que já conhecem, que já são frequentadores. E nós temos várias obras, principalmente de Chico Xavier, né? Onde aí você vai ter um conhecimento maior e ampliado da doutrina espírita, né? Então, aqueles que quiserem, os livros aí estão à disposição, é só conversar com nossos irmãos na recepção. E vocês poderão retirar, levarem e lerem tranquilamente, e seria muito bom que a gente procurasse ampliar o nosso conhecimento, né, e conhecer a doutrina espírita a fundo. Também nós temos também o nosso atendimento fraterno, toda segunda-feira, você se dirige à recepção, onde nossos irmãos vão marcar o atendimento com o nosso irmão Paulo, nosso irmão que já tem uma larga experiência, já há muitos anos, nesse atendimento fraterno, acolhimento, aonde você que está passando por dificuldades, onde você perdeu um ente querido, ou mesmo você está com problemas familiares, com filho, companheiro, aonde você está sentindo um assédio espiritual, uma perturbação, enfim. Esse é o local aonde o nosso irmão, em nome de Jesus, perante o esclarecimento da doutrina espírita, ele pode te aconselhar, te mostrar um caminho, fazer um tratamento através de passes magnéticos, através das palestras. Enfim, ele vai te ouvir com toda atenção, com todo carinho, com todo respeito, sendo que ali é uma sala onde temos o sigilo. Tudo aquilo que você conversar com o nosso irmão ficará entre quatro paredes, somente ele vai saber. Tanto que nós não anotamos em fichas, não anotamos nem os dados, porque ali é só uma conversa informal entre você, o necessitado, e o nosso irmão, que vai esclarecer as suas dúvidas perante a doutrina espírita. Então, perante a doutrina espírita, ele vai te esclarecer as dúvidas, ele vai ministrar um tratamento através da doutrina, para que você possa se organizar, se equilibrar, se harmonizar, para que possa dar continuidade à sua vida. Então, meus irmãos, hoje, como nós sabemos, um dia também muito especial para nós, onde aqui nós temos o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância e presencial, onde os irmãos que não puderam comparecer presencialmente, ou mesmo nossos irmãos que se encontram acamados, que se encontram em seus lares, sem poder vir até o nosso Centro Espírita Caminho de Luz, os nossos irmãos de outras cidades, outros estados que também acompanham. É super importante que nesse momento em que nós iniciamos essa conexão com o nosso irmão maior Jesus, o médico dos médicos, que você providencie a sua garrafinha d'água, a sua jarra, que você fique num local tranquilo, onde você não sofra interrupções. E lembrando que é fundamentalmente a tua fé nos desígnios de Deus, a sua aceitação e a sua confiança
e a esperança nesse atendimento, que através da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, nessa conexão espiritual, eles dirigem-se até o seu lar, toda essa equipe médica de trabalhadores, para que aí possam promoverem as cirurgias espirituais que você necessita. E também, meu irmão, nessa água que você colocou ao seu lado, essa água vai receber os fluidos de cura, onde será colocado a medicação certa e necessária para o caso que a sua doença requer, para que você obtenha o alívio, o lenitivo e que você possa seguir em frente. Então, para iniciarmos o nosso tratamento de cirurgia espiritual à distância, nós vamos rezar o Pai Nosso, a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Então eu peço que nesse instante, todos os nossos irmãos aqui presentes, nos seus lares, que nós possamos voltar nossos pensamentos para Jesus, para a nossa Mãe Santíssima, e orarmos com fé, com humildade, com determinação, com muita esperança, prestando atenção em cada palavra que você diz do Pai Nosso. Diga com amor, com sentimento de esperança e de fé inabalável, porque assim a sua prece, a sua súplica, com certeza chegará até o mundo maior, até o nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Santíssima, para que ela possa voltar em forma de luz, de lenitivo e de amparo a cada um desses irmãos que aí se encontram conectados com Jesus. Então vamos orar, meus irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E assim, Senhor, vos agradecendo mais uma vez pela presença bendita do nosso irmão maior Jesus, da nossa Mãe Santíssima. Com nossos corações transbordando de alegria e de gratidão, por mais uma vez o Pai nos permitir que nós possamos nos reunir em Teu nome. Que nós possamos, juntamente com todos os nossos irmãos do Hospital Esperança, anexo na egrégora de nossa casa, o nosso irmão Eurípides de Barçanufo, Dona Maria Modesta Cravo, Dr. Inácio Ferreira, Dr. Odilon, Domingas, Paulina e toda essa equipe de trabalhadores, irmão José, que já se encontram presentes, nos envolvendo com seus fluidos salutares. Ao nosso irmão maior, ao nosso querido benfeitor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, e toda a sua equipe médica de cirurgiões espirituais, que já se encontram a postos, bem como todos os trabalhadores que trabalham mais no terra a terra, nossos irmãos que trabalham como avante, defendendo, protegendo, amparando, harmonizando os lares, harmonizando todo esse caminho, para que a equipe médica espiritual possa, acompanhando o pensamento de cada um dos nossos irmãos, que com muita fé, com muita humildade, nesse instante, voltado ao seu pensamento e a súplica a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a intercessão para a doença que acomete o seu corpo material, como nós sabemos que esta doença, ela vem no nosso corpo espiritual, aonde se realiza, aonde se localiza a verdadeira causa de todas as doenças que se manifestam no nosso corpo físico. Então, unidos nesse pensamento de amor e de fé, aonde nossos irmãos que se encontram nos seus lares, passando por essa prova tão difícil da doença, principalmente das doenças que é um mal do século, as doenças cancerígenas. Esses nossos irmãos, Senhor, que muitos se encontram em estado avançado da doença, aqueles que receberam o diagnóstico de uma doença difícil, a todos vocês, meus irmãos,
que se encontram nesse leito, que se encontram passando por esta prova, eu vos digo, meus irmãos, não percam a esperança e a fé jamais nos desígnios do nosso Senhor Jesus Cristo. Não percam jamais, meus irmãos, a confiança, porque através desta fé inabalável nos desígnios de Deus, é que você vai vencer as dificuldades que neste momento você está passando. Porque você, meu irmão, está doente, você não é doente. Esta é uma pequenina prova que você está passando. É uma pequenina prova que você está enfrentando devido, meu irmão querido, à sua maneira de se comportar, à sua maneira de proceder na sua caminhada, tão longe dos ensinamentos do nosso irmão maior Jesus, de você se esquecer que você é um espírito imortal e que a verdadeira vida é a vida do espírito, a vida espiritual, e que você está aqui justamente reencarnado neste momento para que você possa aprender através das dificuldades, através dos obstáculos, através das dores, dos tormentos, através das decepções, das amarguras, das decepções grandes que nós enfrentamos, dos fracassos. Lembrando que nem sempre o fracasso é uma derrota, muitas vezes no fracasso é que você obtém a sua vitória verdadeira. Que você, meu irmão, nessa noite de muita paz e de muita harmonia, que você tenha no seu coração um sentimento de fé e de esperança, de acreditar sempre num bem maior, de acreditar que Jesus, o nosso irmão maior, o meigo Rabi da Galileia, ele está ao seu lado, ele se encontra ao lado de cada um de nós aqui presente, aos nossos irmãos desencarnados da parte espiritual, doentes, necessitados, que aqui vem em busca de um lenitivo, de um esclarecimento, de uma cirurgia espiritual, de uma libertação, para que possam dar continuidade à sua jornada. A todos esses irmãos, a todos nós, que nós nos lembremos que Jesus é a bússola, Jesus é o caminho, que Jesus nos mostra através do seu evangelho redivivo de amor e de fé e de esperança, que nós devemos continuar em frente, continuar avante, que nós passamos por essas dificuldades, mas é preciso que nós tenhamos renúncia. É preciso que nós renunciemos às coisas da terra, para que nós possamos ter os verdadeiros tesouros, que nem a traça não corrói, para que nós possamos ter a verdadeira vida, é a vida espiritual, é a vida do Espírito. É preciso que nós comecemos a pensar mais na vida após a morte. É preciso que nós possamos pensar que a vida continua e que nós já tivemos várias vidas, várias reencarnações, ou bem dizer, a vida é uma só, mas as reencarnações são sucessivas e cada reencarnação que nós temos a misericórdia que o Pai nos dá, cada reencarnação é um aprendizado novo, é uma evolução espiritual. E através dessa reencarnação bendita, é que nós vamos devagarinho moldando o nosso espírito. É através dessa reencarnação bendita que nós vamos resgatando os nossos débitos, que são tantos. Porque nós, com essas reencarnações várias que nós já tivemos, o aproveitamento foi muito pouco. Nós reencarnamos, passamos pela reencarnação, desencarnamos e voltamos novamente a reencarnar.
E assim foram sucessivas reencarnações de uma grande porcentagem de toda a humanidade que passaram pela Terra, pela reencarnação e pela desencarnação. Vão e voltam sem nada aprenderem. Vão e voltam criando um marasma, uma cristalização de pensamentos. Desencarnam e acham que ainda se encontram reencarnados. Desencarnam e nada trazem de proveito, porque passou toda a sua reencarnação longe dos ensinamentos do Mestre Jesus, procurando viver somente das coisas materiais, não dando importância alguma para a vida, a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E nós chegamos a um ponto em que temos que dar um basta nessas reencarnações sucessivas, de como espíritos libertos, começarmos a vivenciar mais os ensinamentos de Jesus, a sua aplicação, a sua vivência no nosso dia a dia, colocando em prática a lei do amor, da caridade, do perdão, da paciência, de vivenciar tudo aquilo que o Mestre nos ensinou, de darmos o primeiro passo, porque através do primeiro passo vêm os passos subsequentes. E nós temos que caminhar, meus irmãos. Não podemos mais ficar parados, estacionados, aguardando que as coisas caem do céu, porque não caem. É preciso que nós corremos atrás da nossa evolução espiritual. É preciso que nós colocamos em prática esse ensinamento de Jesus, através da vivência no nosso dia a dia, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. É preciso que nós nos lembremos que Jesus nos trouxe esse ensinamento da lei do amor e do perdão, da caridade, sem ver a quem. Então é preciso que nós façamos essa reflexão. O que nós estamos produzindo? O que nós estamos colocando em prática do Evangelho de Jesus? O que nós estamos colocando em prática daquilo que Jesus tem nos ensinado constantemente? E nós não podemos alegar ignorância, principalmente aqueles que têm contato com a doutrina espírita, com os ensinamentos, através da codificação kardeciana, através dos postulados, da atualização do Evangelho, da atualização da codificação através de Chico Xavier, com quase ou mais 500 obras, com vários autores, que através da psicografia de Chico nos traz tantos ensinamentos, tantos exemplos, através das cartas consoladoras, onde tantos e tantos espíritos desencarnados vêm trazer a sua mensagem de amor e de esperança, da continuidade da vida após a morte, trazendo para os pais que aí ficaram, para os maridos, as esposas, a prova viva da vida após a morte. Então é preciso que nós, meus irmãos, possamos sim, mesmo estando sofrendo essas doenças tão difíceis, mas são todas necessárias, porque através das doenças é que você tem a cura do seu verdadeiro corpo, o seu corpo espiritual. Então que nós possamos, através da paciência e da resignação, da aceitação, rogar com sinceridade ao nosso irmão maior Jesus, o médico dos médicos, que nos disse que para ele não há doença incurável, que nós possamos sim fazer um voto com nós mesmos, de nos modificarmos, de procurarmos calarmos no fundo dos nossos pensamentos, do nosso coração todo orgulho,
extirpando esse orgulho, a vaidade, o egoísmo, o ego. Tudo aquilo que não nos faz bem, meus irmãos, da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente. De procurarmos exercitar a paciência, a humildade, a simplicidade, a gratidão sempre a Deus, a Jesus, pelo dom da vida. De nós procurarmos, meus irmãos, vocês que estão passando por esta prova difícil da doença, que vocês não desanimem, não fraquejem. Sabemos que é difícil, sabemos o quanto dói o estado em que alguns nossos irmãos se encontram de muita dor, alguns deixando às vezes que a desesperança, a fraqueza rondem o seu coração e a sua mente. Levante-se, meu irmão. Levante-se. Pegue na mão de Jesus. Rebustece de fé inabalável nos desígnios de Deus. Lembre-se que você não está sozinho, que ao seu lado há uma pleia de espíritos iluminados em nome do nosso irmão maior Jesus, para te ouvir, para te aconselhar, para poder te intuir, para te encorajar que você siga avante, siga em frente. Que você, meu irmão, não se julgue jamais injustiçado. Porque se Deus é todo amor e justiça, Ele é perfeito em tudo, meu irmão, jamais Ele iria permitir que nós passássemos por uma dor, um sofrimento, sejam quais forem, para que você pudesse seguir em frente. Então, tudo que você está passando, tudo que nós passamos, tudo é inerente à nossa evolução espiritual. São as provas que nós passamos através das expiações, do resgate, das faltas que nós, através do nossa maneira de agir, de se comportar, como já disse, nesta presente vida ou reencarnações anteriores, você está agora lapidando, meu irmão. Você está tendo a oportunidade de ter a cura completa, verdadeira do seu corpo espiritual, aquele que sobrevive à morte, à desencarnação da matéria, do físico. Então, meu irmão, é preciso que nós continuemos confiando na misericórdia divina, que nós continuemos suplicando a intercessão da nossa Mãe Santíssima Maria, da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, querido benfeitor espiritual, médico dos pobres, dos humildes, dos necessitados, porque com certeza todos aqueles que pedem em oração sincera, humildade e simples, jamais uma prece fica sem resposta. Todos recebem a resposta, o auxílio, o lenitivo, em nome do nosso irmão maior Jesus. Então, que nós possamos, nesse instante, em que iniciamos esse tratamento de cirurgias espirituais à distância, os nossos irmãos já recolhidos, numa posição confortável, com a sua garrafa d'água, a sua jarra ao seu lado, com muita humildade, com muita fé, nós vamos nesse instante, cada um dos nossos irmãos aqui presentes também, unidos com todos os nossos irmãozinhos necessitados do plano espiritual, desencarnados, oriundos do Hospital Esperança, aos nossos irmãos que estão em tratamento em nossa casa, através do atendimento fraterno, dos passes magnéticos, de equilíbrio, da harmonização, das palestras, do estudo, das cirurgias espirituais, a todos os nossos irmãos
que com muita fé e humildade deixaram seus nomes nos nossos cadernos de anotações e vibrações, encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos cujos nomes estão nas nossas fichas do tratamento de cirurgia espiritual à distância, que não puderam comparecer presencialmente, ou que moram em outros estados, em outras cidades. A cada um desses irmãos, Senhor Jesus, nesse instante, nós vamos vibrar a Jesus, rogando aos nossos irmãos aqui presentes que estendam a sua mão direita espalmada sobre esta mesa e que nós possamos vibrar com muita intensidade, com muito amor, com muita misericórdia, benevolência, indulgência a todos esses irmãos cujos nomes aqui estão anotados. A todos os nossos irmãos que nesse instante se encontram conectados através dessa live no Facebook, aqueles que vão mais tarde acompanhar o programa gravado, a todos aqueles, Senhor Jesus, que se encontram nesse instante pensando em nossa casa. A todos os nossos irmãos aqui presentes que possam mentalizar em Jesus, mentalizarem os seus lares, os seus entes queridos, mentalizarem aqueles que digam, orem por mim, pedirem também por vocês, para que Jesus vos abençoe, para que Jesus dê força, dê coragem, perseverança para continuar em frente, estendendo as mãos, fazendo luz nos corações e na mente daqueles que necessitam. Que Jesus possa fortalecer a cada um de nós. E que nesse instante, em que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes já se encontra nos lares dos nossos irmãos, ao lado dos nossos irmãos, que você, filho, coloque a sua mão direita sobre o local da doença, onde dói, ou mesmo se for em todo o seu corpo, seu organismo, coloque sua mão direita sobre o seu coração, sobre o seu chakra cardíaco. E com muita fé, nós vamos suplicar a Jesus agora. Nós vamos conversar com o Mestre Jesus. E nós vamos pedir a Ele tudo aquilo de bom que você precisa, que você necessita, tudo aquilo que vai no ínfimo do seu coração, da sua mente, que só você sabe de Jesus. Porque Jesus sabe tudo aquilo que você precisa, que você necessita, e mesmo aquilo que você ainda não sabe, o Pai sabe que você precisa. Mas é preciso que você, com muita fé e humildade, que você peça. Que você peça com humildade a misericórdia divina, que te atenda nessa rogativa cheia de esperança, cheia de amor. Que você peça a Deus, o nosso Pai, que Ele abençoe a cada um dos nossos irmãos, que através do nosso irmão maior Jesus, o médico dos médicos, possa a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, nesse instante, iniciarem as cirurgias espirituais no corpo espiritual dos nossos irmãos, entre alguns também no corpo físico, dependendo da necessidade. Que nesse instante, Senhor, possam todos os tumores malignos, tumores cancerígenos, serem desintegrados pela força da fé, dessa corrente do amor e da fé em nome de Jesus. Que possam ser extirpados todas as metástases cancerígenas, todos os nódulos, toda e qualquer alteração que se encontra em qualquer órgão que estiver afetado por alguma doença, que possa nesse instante todas as células cancerígenas serem desintegradas em nome de Jesus. Que possa nesse instante esses fluidos salutares de cura, através das cirurgias espirituais, desmaterializar todas as doenças que se encontram no corpo espiritual dos nossos irmãos,
sejam eles encarnados como desencarnados, que nesse instante, através das cirurgias espirituais, possam desmaterializar todas as doenças que afetam o corpo físico, sendo a consequência da doença no corpo espiritual. Que nesse instante, Senhor Jesus, possa todas as células espirituais ter uma nova reorganização e harmonização de equilíbrio e de cura. E que essa harmonização, esse equilíbrio de todas as células possam ser plasmadas no corpo material, no físico, dando um novo direcionamento de equilíbrio e de harmonia no corpo físico, para que possa alcançar a cura, a harmonização, o lenitivo e o amparo que os nossos irmãos necessitam, que os nossos irmãos com muita fé nesse instante rogam a Jesus e a nossa Mãe Santíssima. Que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, amigo querido, possa atender a cada um desses irmãos, levando a cura que eles precisam, que eles necessitam, de acordo com a ficha kármica de cada um, de acordo com aquilo que é preciso ser feito em nome de Jesus. Mas nós sabemos, Senhor, que todos que pedem com fé, com humildade, com esperança, recebem o lenitivo, recebem o auxílio divinal que vem de Jesus e das altas esferas espirituais. Que todos aqueles que pedem com humildade, com sinceridade, jamais ficarão sem resposta. E que nós possamos nos lembrar que é necessário, que nós possamos modificar os nossos pensamentos, pensar no bem, pensamentos positivos de amor e de esperança, afastando toda maledicência, afastando todo o nervosismo, todo egoísmo, todo orgulho, toda vaidade, cultivando em nosso coração a paciência, a resignação, a renúncia, tendo indulgência e benevolência para com todos os nossos irmãos e para conosco mesmo. E a certeza da presença de Jesus em nossas vidas, da presença de Jesus em nossos lares. Nossos irmãos podem abaixar a mão. E que nós, agradecidos pela tua presença amiga e salutar, Senhor Jesus, nós só temos a agradecer e pedir, Senhor Jesus, que fortaleça a cada um dos nossos irmãos que estão passando por essas dificuldades, sejam elas quais forem. Que o Senhor fortaleça os nossos irmãos, que eles sejam envolvidos nesse instante por esses fluidos salutares de força, de coragem, de paciência, de resignação e de muita esperança nos desígnios de Deus, para que possam seguir em frente e avante, lembrando-se que vocês jamais, que nós jamais estamos sozinhos, que sempre ao nosso lado, aí está um anjo tutelar, em nome de Jesus, para nos apoiar, para nos levantarmos quando fraquejarmos, para nos intuirmos a seguirmos em frente com paciência e com humildade. E que nós possamos nos lembrar que toda a cura é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Por isso que nós continuemos tendo paciência, humildade, resignação, confiança e muita esperança. Esperança nos desígnios de Deus. Porque nesta noite bendita, mais uma vez, nós estivemos ao nosso lado, o nosso irmão maior Jesus, o médico dos médicos, e que nos disse que para ele não há doença incurável. Seguimos em frente, meus irmãos, cheios de fé, cheios de amor, de paciência, um para com os outros, lembrando que todos nós estamos aqui
para aprendermos, para amarmos, para perdoarmos, para, enfim, reconciliarmos com nossos queridos irmãos, para que juntos, na certeza que nós vamos vencer, porque nós temos um bem maior. E esse bem maior é o nosso irmão, o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor, e damos por encerrado o nosso tratamento de cirurgia espiritual à distância, rogando sempre a tua misericórdia, o teu amor para todos os nossos irmãos, hoje, agora e sempre. Muita paz e muita harmonia. Que assim seja, Senhor.